Sejam muito bem-vindos a mais um SBQ Talk, o podcast oficial da Sociedade Brasileira. Me chamo Gabriel Rodrigues Silva e hoje tenho a grande honra e oportunidade de entrevistar o Dr. Emerson Honda. Dr. Emerson Honda, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Maravilha. Dr. Emerson Honda, para quem não sabe, referência brasileira, hoje em São Paulo também, nacional, internacional. Eu sou suspeito para falar, como bem que eu disse para o senhor. Antes mesmo de conhecer o Dr. Emerson Honda, já ouvi muitas histórias, todas histórias admiradoras que vinham do meu pai. Então, fico muito feliz de ter essa oportunidade, Dr. Emerson. Saudoso. Amém. Vamos lá. Dr. Emerson, hoje nós estamos aqui justamente para a gente poder falar um pouco mais sobre o enxerto biológico ou o enxerto de metal ultraporoso. Sabemos que o senhor já tem uma vasta experiência e queremos ouvir um pouco mais a sua opinião. Então, para a gente começar, eu já vou começar fazendo uma pergunta aqui para o senhor. Você se recorda quando foi a sua primeira cirurgia de revisão acetabular? O senhor se lembra assim, nossa, foi aquela cirurgia, e o senhor tem algo que te marcou em específico em algum caso durante a sua carreira? Olha, a verdade, foram tantos casos que eu não estou lembrando mesmo. Perfeito. Mas os primeiros casos, né, de revisão eram um desastre, na verdade, viu? Porque foi na década de 80, no início da década de 80, em que a gente não dispunha de enxerto, e praticamente as revisões eram, no início, cimentada, puramente cimentada. Perfeito. Então tinham técnicas para você fazer furos de contenção onde é que dava para fazer furo de contenção, não é? Uhum. E preencher tudo com cimento. Obviamente isso não funcionava. Não durava. Ou funcionava muito pouco, né? Perfeito. Na década de 80, no meados da década de 80, mais precisamente de 86, é que chegaram as próteses não cimentadas. 86. 86. Então chegaram uma leva enorme aí, e a Santa Casa adotou a prótese Harris Galante. Perfeito. Que era de titânio, mechas de titânio. E aquilo deu um alento, né? Falaram, não, agora resolveram o nosso problema. Solucionou tudo, né? E foi um furo na água também, porque não era bem assim, né? Sim. Foi a época que todo mundo, né? Todo mundo se adaptou a uma técnica nova, que era a tal do Jumbo Cup. Que os buracos eram grandes, então você punha prótese grande. Tinha que ocupar o espaço. Para ocupar o espaço. Então tinha que ocupar o espaço, ocupava com... né? Perfeito. E nessa época também já começamos, na época, com um pouco de enxerto ósseo. Mas o banco não era regulamentado, né? Então eram cabeças de doentes com artrose que a gente guardava num vidrinho, botava no freezer, deixava no banco de sangue. Perfeito. Era tudo mais ou menos assim, tipo... né, homemade mesmo. Perfeito. E era terrível, né? Porque não tinha... você não sabia que plástico que podia usar, você não sabia que vidro que se podia usar, quanto tempo podia guardar, os exames eram aqueles rotineiros do banco de sangue mesmo, mas... Então foi uma época, assim, difícil, esse começo, né? Muito aprendizado, mas difícil também. Difícil. Eu acredito. Difícil e muito fracasso, né? Terrível, né? Você... Perfeito. Foi uma época também que a cirurgia de Gildston era uma bênção, entendeu? Era o sucesso. Era o sucesso. Você fazia um Gildston e o doente ficava satisfeito, às vezes, né? Sim. Aí você fala assim, poxa, resolvi o meu problema, né? Perfeito. Do paciente não, mas o seu estava resolvido. Porque o doente ficava, não é? A diferença é um encurtamento de 5, 6 centímetros, né? Claro, não tinha mais dor, sabe? E andava em geral, com auxílio pelo menos de uma bengala, o doente ficava feliz porque parou a dor, entendeu? Resolvia o problema dele. Resolvia o problema, mas, assim, bem... No fundo, tá acomodado. Tá. Não, maravilha, Sérgio. E deixa eu te perguntar, então o senhor falou que desde 80, 86, vocês já começaram a trabalhar com enxerto biológico, né? E, assim, eu entendo que, vendo seus casos, assistindo as aulas do senhor, a gente percebe que o senhor já usou muito os enxertos biológicos também. Mas na sua prática, aonde o senhor acha que o enxerto, de fato, ele se destaca mais? Aonde ele é mais eficiente? Olha, é claro que se você pergunta para mim, né, o que é melhor, né? O biológico ou o metálico, né? Perfeito. É claro que o biológico é muito melhor, né? Você reconstrói realmente o osso. É só a gente recordar e ver os casos antigos que
for usado o enxerto ósseo, o osso se reconstrói. E com metal você não reconstrói. Quer dizer, você reconstrói, mas com metal, né? Não vira osso mais. Sim, né? sim. Cresce só um pouco ali, né? Exatamente. Mas em defeitos cavitários, a gente tem uma experiência muito boa com o enxerto. Tá. Mas em defeitos segmentares acetabulares, em que a falta do teto, principalmente, né? Uma lesão muito maior, 2,5 cm, 3 centímetros, às vezes 4 centímetros, o enxerto realmente, pelo menos o enxerto da maneira que a gente usa, que é o enxerto impactado, não funciona. Perfeito. E realmente não funciona. A experiência é muito ruim com esse tipo de enxerto. Claro que tem um enxerto em bloco, né? Perfeito. O enxerto em bloco é uma técnica que eu não aprendi, não consegui aprender. Certo. Porque os meus enxertos em bloco Não dringabam. não. Os estruturados e boa, literalmente. O único que mostra realmente bons resultados com enxerto em bloco que eu conheço é o Milton, né? Ele tem uma técnica especial, né? E usa ossos diferentes para cada região e ele tem um sucesso maior. Um grande sucesso, aliás. Certo? Então, nesses casos em que teria que usar um enxerto em bloco, eu prefiro usar o metal. O metal ultrapassado. Porque o metal, na minha experiência, ele não, bom, o metal não reabsorve, né? Então, Vai ficar. vai ficar. Perfeito. Pode ser que ele não fixe, mas vai ficar. E Pode quando ser que- fixa, fixa de verdade. quando né? fixa de verdade. Isso. É aquela coisa também que sempre preocupa a gente, né? Que isso é um ensinamento que o Charlie, não sei nem se está escrito, Tá. mas falado pelo... Ele diz o seguinte: tudo que você coloca no doente, você tem que saber tirar depois. Entendeu? Você tem que estar apto a tirar. Muito boa. Né? Então, metal temperado você põe, mas não sei como é que vai ser para tirar, entendeu? Se eu tiver um dia que tirar... Normalmente sempre tem uma surpresinha junto. Exato. Sempre vem uma surpresinha na hora de tirada. Isso aí eu já presenciei. então- Inclusive era algo que eu ouvia muito meu pai. Por conta dessa questão do colocou, tem que saber tirar, ele sempre gostava de preservar muito a anatomia. Então ele falou, a anatomia tem que ser preservada. Exatamente. Porque se um dia precisar mexer, e se precisar tem que mexer, né? Então isso aí é de fato. Mas que bom que o senhor até tocou no assunto do metal ultraporoso. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando o metal ultraporoso surgiu, o senhor vê hoje o metal como algo que veio para substituir o enxerto biológico ou veio para somar, veio para complementar, igual o senhor bem comentou? Eu ainda considero o enxerto, sempre que possível, melhor do que... eu só uso metal trabeculado em situações em que realmente o enxerto não vai me garantir um bom resultado. Perfeito, O perfeito. problema é que há uma escassez de recurso biológico no mercado também, né? Não é todo mundo que tem acesso. É uma dificuldade muito grande de se implantar um banco de tecidos. Né? Eu lembro que na época que a Santa Casa eu estava tentando implantar o sistema do banco de tecidos na Santa Casa, a dificuldade é imensa. Perfeito. Dificuldade imensa, porque você ia para Brasília conversar, porque falava, eu só quero abrir um banco, né? Eles te olhavam com um olhar assim, você tá querendo ganhar dinheiro, entendeu? Eles se olham como bandido, entendeu? Perfeito. Você chega em Brasília e eles olham para você e falam, você é bandido, sabe? Então, Sim. é muito difícil, eles queriam saber de tudo, sabe? E eu lembro que houve uma reunião uma vez da Anvisa no Rio de Janeiro, em que o pessoal da Anvisa botou assim um slide com cocaína. E vocês, sabe? Nossa. Eu estava, o enxerto com uma cocaína. Nossa, sabe? É uma comparação assim absurda, né? E isso era mais ou menos que ano, o senhor se recorda? Olha, fim dos anos 90. 90. Uma reunião no Rio de Janeiro. Então, você fala assim, eles começam a te comparar como bandido. Então, ficou muito difícil. Sim. E pela dificuldade, né, muita gente deixou de abrir banco de tecidos. E muita gente fechou banco de tecidos. Perfeito. Então Isso que o senhor comentou, eu acho muito válido, porque eu acompanhei meu pai tentando abrir lá em Goiânia também, em Goiás, né? Temos hoje lá no Hospital Ortopédico, o Dr. Flávio Rabelo utilizava o enxerto. E meu pai também tentou levar para o hospital público, o HGG e tudo mais. E eu acompanhei um pouco essa tarefa árdua. saga, né? E ele foi vencido. Foi, né? Ele não venceu, ele foi vencido literalmente. Então, assim, quem de fato entende um pouco do enxerto biológico, a gente sabe o quanto é difícil ter acesso a ele, o quanto é raro, né? E infelizmente, igual o senhor bem comentou, estão fechando. Porque tá mais fácil fechar do que manter.
né? Porque é hoje cada vez um pouco mais difícil. Maravilha. E quando a gente fala hoje de fratura acetábulo, pelo menos ao meu ver, a gente está falando de, eu acho que uma das fraturas mais complexas da região do quadril, da bacia e tudo mais. Porque a gente sabe que envolve a grande complexidade e também os riscos. E a dificuldade também do acesso, essa é a minha opinião. Pelo menos para mim. Então, assim, eu queria saber do senhor quais são os critérios que o senhor põe na hora de ver uma fratura, que você vai fazer uma reconstrução. Quais são os critérios que o senhor pensa em uma abordagem entre o metal e o enxerto? Além do que o senhor bem comentou, que não, se cabe o enxerto, eu vou de enxerto. Mas o senhor usa mais alguns outros critérios? Como é que o senhor faz essa avaliação pré-operatória? Você está falando sobre fratura acetábulo aguda ou crônica? Vamos falar sequela. De sequela. Melhor. Sequela. Olha, a sequela da fratura acetábulo, eu vejo assim de algumas formas, né? Se a fratura já está consolidada, meio caminho andado, sabe? Perfeito. Se não está consolidado, espera um pouquinho e deixa consolidar. Deixa colar. Porque facilita muito você trabalhar com acetábulo consolidado, né? E a grande vantagem do acetábulo, da fratura acetábulo consolidado, né? É claro que depende muito de cada fratura, mas normalmente é um espaço que você vai preencher contido. E você tem toda a cabeça do fêmur, que é um enxerto autólogo para fazer. O melhor do mundo. Ter a melhor situação. E, na dúvida, tira o material de síntese. Sabe, se você acha que eventualmente pode estar contaminado, tira todo o material de síntese. Troca tudo. Mas normalmente, se está tudo bem, não mexe no material de síntese. Porque é muito trabalho. Perfeito. É muito trabalho. Às vezes você precisa fazer outra via para retirar. Então, na minha visão, né? Não estou dizendo que isso é a verdade absoluta. Mas na minha visão é assim, faz um exame muito bem feito, faz radiografias muito bem feitas. Se não tiver os teores em torno do material de síntese, se os exames de sangue, todos que conhecem, PCR, VHS, tudo normal, não é? Você se dá o direito de não mexer no material de síntese. Eventualmente, um parafuso, alguma coisa vai entrar dentro do acetábulo e vai dificultar você fazer. Aí você tira. Perfeito. Você tira e pronto. Mas, via de regra, não mexe. Não, eu concordo plenamente. Eu aprendi tanto com meu pai, com o Dr. Leandro, que entrou na frente, atrapalhou, tira. Se não entrou na frente e tá tudo bem, deixa quietinho. Esse eu concordo plenamente. E o quanto o senhor acha importante, isso é até uma dica para nós que estamos começando, o quanto o senhor acha importante, assim, fazer um bom planejamento cirúrgico pré-operatório? Porque hoje a correria, a tecnologia, às vezes a gente deixando as pessoas resolverem, ao invés de sentarmos, planejarmos, e eu tô percebendo que isso cada vez menos vem acontecendo. O que o senhor tem a dizer? O que o senhor acha, assim, o quanto é importante fazer um bom planejamento? Olha, eu acho que o planejamento é fundamental. Fundamental. Porque tem coisas... Eu sempre falo para todo mundo que trabalha comigo, né? Olha, a cirurgia não é hora de pensar. De executar. É de fazer. Perfeito. Pensar, você tem que pensar antes. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Senão, você fica... E... Eu lembro que a gente operava o Dr. Renato Bombelli, né? Muita gente já ouviu falar. Sim. Né? O Renato Bombelli ficou muito tempo na Santa Casa. Ele ia lá, ficava 2 semanas e tal, operando com a gente e tudo, né? E uma coisa que ele sempre me falava, ele falava assim, improvisar é sinal de inteligência, sabe? Mas não de eficiência. Perfeito. Isso aqui dá uma lição de moral todo dia. Quer de improvisar. Gostei muito. Então aí, pra não ser muito indelicado, né? Ele falava assim, não, improvisar é sinal de inteligência. Mas não de... Mas não de eficiência. Nossa, vocês são muito inteligentes, mas são pouco eficientes, entendeu? Isso é fato. Porque não tem planejamento. Então, planejamento é fundamental. A gente faz planejamento, a grande maioria faz planejamento em 2D, né? Perfeito. Que é o raio-x que está lá. Obviamente que um planejamento 3D é melhor, mas não é um recurso que está disponível, né? Sim. Mas o planejamento 2D já dá para você uma série de informações, sabe? Perfeito. Perfeito. E é claro que você faz uma tomografia, você vê o resto dos defeitos que tem, né? Vai te ajudar. Mas
Operar sem planejar, eu não consigo, sabe? Operar às cegas. E muita gente opera sem se planejar. É por isso que eu perguntei. Não sabe nem o offset, não sabe nada. É isso. Entendeu? Que pode você vai usar. É E isso. testa lá, o que ficar melhor e usa. Então, né, eu acho que Eu percebo assim, pelo menos a minha pessoal, né? Eu percebo que na residência a gente quer executar. Exato. Aí, principalmente quanto R1, né? O famoso aprendeu por ver e quer fazer. E aí, quanto mais vamos passando os anos, mais a gente vai entendendo esses detalhes. E eu hoje percebo o quanto é importante um bom planejamento, você ter um plano A, um plano B para entrar numa cirurgia. Isso aí faz toda a diferença. E a respeito dessa tendência que a gente está conversando, o que o senhor acha a respeito das evoluções, dessas inovações, principalmente quando a gente entra no assunto de tecnologia? O senhor acha que o que o senhor pensa sobre essas inovações? O senhor acha que isso é de fato algo positivo? Está interferindo negativamente em algumas áreas também ou não? Qual que é a opinião do senhor? Olha, eu acho que toda inovação, não é? A princípio vem para somar. Perfeito. É que tem coisas que realmente eu não vejo assim necessidade em grandes revoluções. Perfeito, sabe? perfeito. Né? Eu acho, por exemplo, uma fixação femoral hoje, ou seja ela cimentada ou não cimentada, não tem mais segredo. Entendeu? Não precisa inventar muita coisa, sabe? A roda já foi inventada. Exatamente, né? As coisas ficam meio que na moda, né? Por exemplo, hoje a moda é via anterior. Perfeito. Quando eu comecei a minha residência, Orlando Pinto Souza, ele só fazia prótese por via anterior. É claro que não era aquela viazinha pequenininha, né? Porque ele era o cirurgião antigo fazia uma incisão, né? Perfeito. Enorme. E a gente operava com uma mesa, não era uma mesa normal, mas era uma mesa em que a parte da região sacral, ela subia. Elevava. Facilitava ver o fêmur. E era uma técnica que os franceses faziam, né? Então tinha sempre alguém lá ajudando. Perfeito. Isso aí, eu entrei em muitas cirurgias com ele, né? A grande dificuldade era o posicionamento. Era difícil. É justo. Então a gente tinha uma certa dificuldade. Tanto assim que ela saiu de moda, né? Nos anos 80, você não viu mais ninguém falar em fazer via anterior. E hoje todo mundo fala que é inovação, né? Exatamente. Mas de fato já existe há muitos anos. Já existia há muitos anos, né? O que me deixa assim um pouco preocupado às vezes é que tem pessoas que estão modificando a haste para ela entrar mais fácil. Não é porque existe a dificuldade. Perfeito. Duvido que falar que não tem dificuldade, não. Tem dificuldade. Perfeito, perfeito. Então agora estão inventando hastes que são mais fáceis de colocar. Qual o tempo, né, que essa haste está no mercado para a gente saber se ela vai funcionar bem ou não, né? A via é ótima, entendeu? Sim. Né? Em teoria a via é ótima, mas Perfeito. vamos ver o resultado a longo prazo, né? O resultado a longo prazo é o que importa, né? É justo. Você pega uma prótese Exeter, ela está no mercado há 50 e poucos anos. Já é mais do que confiável. Exatamente. Então, Perfeito. eu não estou defendendo a prótese Exeter. Qualquer prótese cimentada, bem feita, entendeu? Dura. O nosso problema, o nosso calcanhar de Aquiles ainda é o plástico. Perfeito. Ainda é o plástico, né? Claro que tá mudando muito, né? Hoje tem crosslink, realmente, tô vendo, caso com 15 anos, você não consegue medir desgaste ainda, né? Então, Isso. eu acho que a saída é aí. Mas Isso é muito bom. o resultado a curto prazo, né? Fala, não, você faz assim e não mexe no músculo, o vidro sai andando, pulando, né? Fazendo ginástica olímpica no primeiro mês. Fala, tá bom, daqui 6 meses o meu também faz. Entendeu? Do mesmo jeito. Do mesmo E daqui 20 anos, será que os dois estão fazendo? Entendeu? É maravilhoso o Não é? argumento. Mas, vamos ver, né? Tomara que já tenha estudos, né? Já estejam fazendo esses estudos, Eu acho inclusive. que tudo depende do tempo, viu? É justo. O tempo é realmente ele que diz se o negócio deu certo ou não. Concordo plenamente. E quando a gente entra no assunto robô, o que o senhor acha? Olha, Porque a gente, quem não sabe, quem não conhece, acha que é um robô que vai entrar na sala e vai operar, né? Então, assim, tem que ser muito bem esclarecido isso. o robô veio com a somar. E eu não tenho dúvida que daqui para frente ele vai ser cada vez mais automatizado. Perfeito. Entendeu? A Perfeito. ponto de um dia o doente entra numa sala, não é? Vem o robô, abre, faz a prótese Vai embora. e o doente sai da sala, né? Isso.
um dia vai acontecer, entendeu? Tudo, eles fazem tudo melhor, né? Perfeito. O carro automático aí, sem motorista, dirige melhor do que eu, entendeu? É justo. Né? Não bebe, né? Então, acho que tem, não acorda de mau humor, sabe? Então tem uma série de coisas que... justo. E eu, logo que veio o robô, né? Eu fazia uma brincadeirinha muito sacana, mas eu falo, olha, o que eu mais gosto de fazer na ortopedia é operar, né? Então, por favor, né? Não me traga um robô pra fazer o que eu gosto. É justo, é bom. Faz um robô que prescreve, entendeu? Né? Faz relatório, né? Justo, né? Passa visita, atende doido. Maravilha. Eu concordo plenamente com o senhor. Mas é brincadeira. Não é de verdade, não. Eu vejo, assim, isso é uma minha opinião também. Eu vejo que o robô, ele veio para não deixarem errar. Então, hoje a gente fala de curva de aprendizado. Eu entendo que o robô, ele tá encurtando essa curva de aprendizado. Você pega um recém-formado, que às vezes ainda a angulação do acetábulo ainda é uma dificuldade, porque é uma dificuldade para todos nós que estamos iniciando, e ele já não deixa você errar. Você vai na posição que você quer e ele corrige para o ideal que foi planejado. Então eu entendo que ele vai encurtar um pouco esse caminho, mas eu concordo plenamente com o senhor. O nosso prazer da cirurgia é operar. É operar. Então não nos tire isso, por favor. Então, Emerson Honda, maravilha. Eu agradeço demais do senhor pelo esse bate-papo. Obrigado aqui. Você. Eu queria só que o senhor pudesse dar um recado para quem está começando, para quem, assim como eu, ainda tem muito chão, tem muito asfalto aí, muito sol para tomar. Que recado o senhor daria para poder fazer da maneira correta e principalmente para ter uma carreira brilhante igual a do senhor, que nos espelha muito? Obrigado pelo brilhante, mas eu acho assim, para os mais jovens, não tenha pressa, sabe? A pressa é inimiga da perfeição. Tem gente que tem muita pressa, né? Eu levei 1 ano para fazer a minha primeira prótese. 1 ano? 1 ano. E olha que 1 ano depois da residência, entendeu? Perfeito. Porque eu acompanhava o Rudelli. Eu acompanhei o Rudelli desde 76. Eu tô com o Rudelli desde 1976. E eu fiz a primeira prótese em 1982. Eu fiz toda a residência. 6 anos depois. É porque eu comecei no internato. Sim, então eu fiz o internato, fiz a residência. Sim. Depois da residência, fiquei com ele para aprender prótese. E aí me deixaram fazer uma prótese. Perfeito. Tá certo que eu devia ser meio retardado. Não, época, né? Então, você tá falando, calma que você não tá pronto ainda. Não. Mas o que me deixou muito tranquilo é que a minha primeira prótese eu fiz com uma tranquilidade tão grande que dava a impressão que eu já sabia fazer tudo. E já sabia. De tanto ver, de tanto estudar, de tanto fazer, né? Então, maravilha. E o pessoal hoje tem uma pressa danada, né? E quer pôr a mão e depois você começa a fazer coisa errada e não corrige mais, viu? E não tem volta. Não corrige mais. Maravilha. Então você tem que começar certo. Começa certo, que a coisa vai e não tenha pressa. Não tenha pressa, não seja afoito. Esse é algo que a gente tem que treinar diariamente. E tem um ensinamento que o meu tio sempre me falava, né? Ele falava assim, ele falou, Emerson, não corra atrás do dinheiro. Deixa que um dia ele vai correr atrás de você. É igual o jogador fala que não se deve correr atrás da bola, né? Deixa a bola correr. Exatamente. Então, Emerson, maravilha. Agradeço mais uma vez, imensamente. Muito obrigado, pessoal. Finalizamos aqui mais um SBQ Talk com a presença do ilustre Dr. Emerson Honda. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado.